Olá, turma! Espero que vocês estejam acompanhando as explicações do conteúdo de língua portuguesa. Estamos estudando período simples, período composto, e para compreender melhor o conteúdo, a gente tem que revisar a oração e locução verbal. A oração, como nós já vimos, ela é constituída pela presença do verbo ou de locução verbal. O verbo é aquela palavra que tem a noção de tempo e pode ser conjugado com as pessoas do discurso, eu, tu, eles, nós, né? Por exemplo, amar, ele é verbo, é uma palavra que funciona como verbo, porque você pode conjugar eu amo, eu amei, nós amamos, nós amaremos. Então a noção de tempo está associada à conjugação desse verbo. Mas vamos agora retomar um pouquinho o que é locução verbal. A locução verbal é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma ideia. Geralmente é composto de um verbo auxiliar e depois um verbo principal. Vamos ver um exemplo aqui. Você terá de trabalhar muito. Então, terá é o primeiro verbo, é o chamado verbo auxiliar, e trabalhar é o chamado verbo principal. Muitos alunos têm dúvida, e nesse caso aí, nós vamos contar. Você terá de trabalhar muito como uma oração ou duas orações, já que aparecem dois verbos. Nesse caso, nós entendemos que aí é uma locução verbal. Como é uma locução verbal, é um conjunto de palavras que não podem se separar e pode ser substituída por uma palavra única. Aí nós contamos apenas como uma única oração. Você terá de trabalhar muito, porque nós podemos também substituir terá de trabalhar, você trabalhe muito. Né? Observe que a locução verbal você pode substituí-la em alguns momentos por um verbo único, que geralmente é o verbo principal conjugado. Isso acontece muito no pretérito mais que perfeito. Nós, ultimamente, não falamos eu chegara quando tinha 10 anos. Eu tinha chegado, né? Ou eu havia chegado quando tinha 10 anos. Então, observe que a gente usa locução verbal em vez de usar um verbo único. É como se fosse um verbo composto, uma forma composta do verbo. Então, toda vez que aparecer locuções verbais, contamos apenas como se fosse uma oração. Tá certo? E não duas orações. Essa observação é importante a fazer na hora de contar o número de orações no período. Vamos lá. Analisar uma tira. E nessa tira aparece aqui locução verbal. Vamos pensar juntos e identificar onde tem verbo e onde tem locução verbal. E saber o número de orações, porque o objetivo é esse. A mamãe está dizendo que seus modos à mesa não são aceitáveis. E quem disse que eu quero que ela os aceite? Tem todo um humor aí, né? Normal. Quem é que gosta de morar com a sogra ou a visita da sogra? Mas vamos aqui nos prender mais aos aspectos gramaticais, que é o verbo. Eu falei para vocês que temos aqui uma locução verbal. Temos verbos e locuções verbais. Mas vamos lá. Ó, as palavras que são verbo, está, dizendo, são. Na outra fala do personagem, disse, quero e aceite. Se nós formos perguntar na primeira fala, que é o primeiro período, porque termina com a pontuação, o período termina com o sinal de pontuação, exclamação, e no outro período termina com o sinal de interrogação. No primeiro período, nós observamos que temos aqui três verbos, mas temos quantas orações mesmo? É só dividir. A mãe está dizendo, primeira oração, que seus modos à mesa não são aceitáveis, segunda oração. Então nós não temos três orações porque está dizendo é uma locução verbal. Está é o verbo auxiliar e dizendo é o verbo principal. E a gente pode substituir está dizendo por a mãe disse, ou dizia, ou diz. Então observe que a locução verbal a gente pode substituir por um único verbo, para vocês perceberem o que é locução verbal. Então nesse caso são duas orações. O período é composto, mas só temos duas orações. Vamos analisar o outro período da fala do personagem. E quem disse, primeira oração, que eu quero, segunda oração, que ela os aceite, terceira oração. Três verbos, três orações. Período composto com três orações. Então observem bem como é que a gente faz a análise de cada contexto frasal. Então o período composto ele é o enunciado formado por mais de uma oração. Exemplos. Letra A. Juliana trabalha e estuda. Primeira oração, Juliana trabalha. Segunda oração, e estuda.